Vamos agora ao capítulo 5, Análise textual, a construção das relações sociais e do eu. Fairclough destaca que a função interpessoal pode ser dividida em duas funções componentes: as funções relacional e a função de identidade. A função relacional e a função de identidade. Elas estão ligadas às formas como as relações sociais são exercidas e as identidades sociais são manifestadas no discurso, mas também a como as relações sociais e as identidades são construídas, reproduzidas, contestadas e reestruturadas no discurso. Neste capítulo, ele aborda as propriedades analíticas do texto, como o controle interacional, incluindo a tomada de turno, então a vez de falar, quem vai falar agora, a estrutura de troca de turno, o controle dos tópicos, o controle de agendas, a formulação, a modalidade, a polidez e o ethos. Ele traz aqui um exemplo, que é um extrato de uma entrevista entre um médico e uma paciente. Vejam só. Bem, o que você quer dizer com estômago azedo? O que é estômago azedo? Uma queimação? Como uma queimação? Uma coisa assim? Arde aqui? Sim. Eu acho que é como se o senhor pegar uma agulha e espetar bem aqui. Dói bem aqui. E aí vai daqui nesse lado até esse outro lado. A dor vai até as costas? É só aqui? Não é só aqui na frente. Sim. E quando você sente isso? Bem, quando eu como alguma coisa errada. Quanto tempo depois que você come? Bem, provavelmente 1 hora, talvez menos. Mais ou menos 1 hora? Talvez menos. Fiz bobagem e voltei a beber, o que eu não devia ter feito. A bebida faz piorar? Ah, sim. Especialmente a fermentação e o álcool. Quantas doses você bebe? Não sei, o suficiente para me fazer dormir à noite. E isso é muito. 1 ou 2 doses por dia? Ah, não, não é mais de 10 à noite. Quantas doses por noite? À noite? O quê? Que tipo de bebida? Vodka. É vodka e ginger ale. Há quanto tempo você tem bebido tanto assim? Desde que eu me casei. Há quanto tempo? 4 anos. Então veja, nós temos aqui características de controle interacional, que em linhas gerais estão ligados à garantia de que a interação funcione regularmente no nível organizacional. Os turnos de conversação são distribuídos regularmente e os tópicos são escolhidos e mudados. Reparem que o médico controla firmemente a organização básica da interação, abrindo e fechando cada ciclo e aceitando ou reconhecendo as respostas da paciente. A paciente apenas toma o turno quando esta possibilidade lhe é oferecida pelo médico, ou seja, quando o médico lhe dirige uma pergunta. A forma seletiva, como o médico considera as respostas da paciente para perguntas anteriores, é outro aspecto de seu controle de tópicos. Outro aspecto aqui é a natureza das perguntas que ele faz. As perguntas não são abertas, dando o piso à paciente, mas são perguntas mais ou menos fechadas que estabelecem limites relativamente estreitos para o conteúdo das respostas da paciente. Algumas são perguntas de tipo sim ou não, que requerem um sim ou não. É também instrutivo aqui observar de perto a relação entre perguntas do médico e as respostas da paciente. O médico inicia a pergunta antes mesmo que a paciente tenha terminado de falar, e há aí uma superposição. O quadro geral, então, no que se refere às características de controle interacional, é que por meio dos ciclos pergunta e resposta, avaliação, o médico segue uma agenda pré-estabelecida, de acordo com a qual ele controla a tomada, o conteúdo e a duração dos turnos da paciente e a introdução e a mudança dos tópicos. Outro ponto importante analisado aqui é a modalização. A modalidade trata da relação entre os produtores e as proposições, o comprometimento ou o distanciamento entre os produtores e as proposições. É basicamente a afinidade que um produtor demonstra em relação a uma representação de mundo e é inseparável do relacionamento entre o produtor e os outros participantes do discurso.
a paciente define um estômago azedo como uma queimação ou coisa assim. A paciente primeiro define como termo da medicina popular e depois se distancia da definição, rebaixando-a a uma similitude, como uma queimação. E em seguida distancia-se ainda mais, modalizando-a com ou uma coisa assim. Esta é uma modalidade de baixa afinidade, mas é difícil desembaraçar fatores de verdade proposicional e de relações sociais na motivação da paciente. Ela escolhe a modalidade baixa porque não tem certeza da acuidade da definição, ou porque ela reluta em reivindicar qualquer coisa parecida com o conhecimento médico, em uma interação com um especialista legitimado na área médica. Os médicos, na prática médica padrão, manifestam o que se poderia chamar de um ethos científico, o que é realizado variavelmente na forma como tocam e olham os pacientes ao examiná-los, na maneira como filtram as contribuições dos pacientes em termos de tópicos e na ausência de gentilezas de significado interpessoal, como a polidez, o que sugeriria uma orientação para os pacientes como pessoas, ao contrário de uma orientação científica para os pacientes como casos. A medicina, assim como outras profissões, tem sofrido dramáticas mudanças na sociedade contemporânea. Talvez a maior contribuição que a análise de discurso possa dar seja fornecer um meio para se investigar o peso dessas mudanças na prática, na maneira como os médicos e pacientes realmente interagem. Pois bem, pessoal, as características de controle internacional asseguram uma boa organização interacional, a distribuição de turnos, a seleção e mudança de tópicos, a abertura e o fechamento das interações e assim por diante. O controle interacional é sempre exercido, até certo ponto, de maneira colaborativa pelos participantes, mas pode haver assimetria entre eles quanto ao grau de controle. E nós vemos isso no exemplo da interação entre o médico e o paciente. Os sistemas de tomada de turno nem sempre são construídos em torno de direitos e obrigações iguais para todos os participantes. Dada uma proposição sobre o mundo, como a Terra é plana, a gente pode categoricamente negar, a Terra não é plana. Ou a gente pode afirmar, a Terra é plana. Mas a gente teria outros graus de comprometimento em relação àquilo que está sendo dito. Como, por exemplo, a Terra pode ser, provavelmente é, possivelmente é, mais ou menos plana. Essa é a esfera da modalidade, a dimensão da gramática da oração que corresponde à função interpessoal da linguagem. Em qualquer enunciado proposicional, o produtor deve indicar um grau de afinidade com a proposição. Então, qualquer enunciado desse tipo tem a propriedade da modalidade, ou ela é modalizada. A modalidade na gramática era tradicionalmente associada com os verbos auxiliares modais, deve, pode, que são um meio importante de realizar a modalidade. Os auxiliares modais são apenas um aspecto da modalidade entre muitos. O tempo verbal é outro, como, por exemplo, o futuro do pretérito. Ele poderia fazer isso, teria feito isso. Outro aspecto é o conjunto de advérbios modais, como provavelmente, possivelmente. Mas na modalidade há mais do que o comprometimento do falante ou do escritor com as suas proposições. Os produtores indicam comprometimento com as proposições no curso das interações com outras pessoas, e a afinidade que expressam com as proposições é frequentemente difícil de separar de seu sentido de afinidade ou solidariedade com os integrantes. Por exemplo, ela não é bonita ou ela é bonita, não é? São formas de expressar alta afinidade com a proposição ela é bonita, mas também formas de expressar solidariedade com a pessoa com quem se fala. Então, expressar alta afinidade pode ter pouca relação com o comprometimento de alguém com uma proposição, mas pode ter muita relação com o desejo de demonstrar solidariedade. Depois, Fairclough nos traz aqui a polidez na linguagem. A polidez na linguagem tem sido uma das grandes preocupações da pragmática anglo-americana. É feita uma referência à teoria de Brown e Levinson. Eles pressupõem um conjunto universal de desejos de face humanos,
As pessoas têm face positiva, querem ser amadas, compreendidas, admiradas, etc. E face negativa, elas não querem ser controladas ou impedidas pelos outros. Geralmente é do interesse de todos que a face seja protegida. Eles veem a polidez em termos de conjuntos de estratégias da parte dos participantes do discurso para mitigar os atos de fala que são potencialmente ameaçadores para a sua própria face ou para a dos interlocutores. Perguntar é um ato potencialmente ameaçador para a face negativa do receptor. E algumas das perguntas do médico são também potencialmente ameaçadoras para a face positiva da paciente, por serem possivelmente embaraçosas ou humilhantes. Como, por exemplo, há quanto tempo você tem bebido tanto assim? Na prática médica padrão, há uma assimetria marcada de conhecimento e autoridade entre médicos e pacientes, o que implica deferência e polidez negativa de pacientes em relação a médicos. Os pacientes não são tratados como pessoas, mas como portadores de problemas. Isso justifica a ausência de polidez negativa da parte dos médicos, que é frequentemente criticada precisamente como insensibilidade aos pacientes como pessoas. Não é apenas o modo como os médicos falam que sinaliza o ethos. Esse ethos é o efeito cumulativo de sua disposição corporal total. O modo como se sentam, sua expressão facial, seus movimentos, seus modos de responder fisicamente ao que é dito, seu comportamento proxêmico, ou seja, se eles chegam perto dos pacientes ou mesmo os tocam ou mantêm distância. O conceito de ethos constitui um ponto no qual nós podemos unir as diversas características, não apenas do discurso, mas também do comportamento em geral, que levam a construir uma versão particular do eu. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos abordar a análise textual, a construção da realidade social. Bons estudos a todos e até a próxima.